Muito obrigada pela participação, agradecer a participação dos nossos músicos, Totinho e Ulisses Português, que dispensam apresentações. Sociais. Vamos fazer um compasso de espera até o acordo chegar aqui nesta sala, está a vir. Era para continuarmos com mais música até o acordo chegar, mas... Os nossos músicos vão retornar ao palco.
Muito obrigada. Agora sim, vamos dar início ao nosso ato. Vamos dar início ao ato de assinatura do Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026 entre o Governo de Cabo Verde e os parceiros sociais. Este acordo visa salvaguardar a estabilidade macroeconômica, aumentar o rendimento disponível das famílias e aumentar a competitividade das empresas e o crescimento da produtividade. Sem mais delongas, vamos logo para a assinatura do protocolo. Vou passar a chamar os signatários. Sua Excelência, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Dr. Olavo Correia, em representação do Governo. Convidamos agora os representantes dos trabalhadores, Senhora Joaquina Almeida, Secretária-Geral da UNTCCS, o Senhor José Manuel Vaz, Presidente da CCSL, por etapas, vamos fazer por etapas. Agora convidamos igualmente os do Turismo de Cabo Verde. Feita que está a assinatura do acordo, uma salva de palmas para esta assinatura. Queiram retornar aos vossos lugares, por favor. Vamos proceder com os discursos. Convidamos para o efeito o Presidente da CCSL, Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, Sr. José Manuel Vaz, para breves palavras. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, excelentíssimos senhores presidentes das câmaras municipais do país, excelentíssimos senhores embaixadores e representantes do corpo diplomático representado aqui em Cabo Verde, senhor presidente da Câmara de Comércio de Sotavento e de Barlavento, senhor presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, minhas senhoras e meus senhores. Cabo Verde, com a assinatura deste Acordo de Concertação Estratégico ACE, está a comemorar o 30º aniversário do primeiro Acordo de Concertação Social sobre o diálogo social assinado em 1993 entre os parceiros sociais e que contou com forte apoio e a cooperação da equipa multidisciplinar da OIT de Dakar, de Brasil e Portugal. A Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, desde a primeira hora acreditou e rubricou o primeiro acordo de concertação social na certeza de que o mesmo traria ganhos e vantagens incomensuráveis para a sociedade cabo-verdiana
e para os parceiros sociais, governo, empregadores e dos trabalhadores, para o reforço do processo democrático no país e o processo de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Nessa altura, em 1993, não tínhamos grande experiência do diálogo social e negociações, mas com a evolução dos tempos, hoje justifica a assinatura do segundo Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026 entre o Governo de Cabo Verde, os representantes dos empregadores e o representante dos trabalhadores. O anterior Acordo de Concertação Estratégica 2017-2021 trouxe ganhos assinaláveis para o processo do diálogo social e negociação, ao processo do desenvolvimento nos setores da política do emprego digno e empregabilidade e a redução do desemprego, a reforma da segurança social e a política de rendimentos e preços. Ao assinarmos o Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026, fizemo-lo na convicção de que Cabo Verde precisa deste instrumento importante e que conta com o apoio e a cooperação da OIT, das Nações Unidas, do processo de desenvolvimento aqui representados e que poderá trazer ganhos acrescidos e assinaláveis e progressos para os próximos anos para todos e para todas. No domínio da política laboral, a CCSL e os sindicatos filiados esperam e irão contribuir de forma decisiva na implementação dos mesmos, visando o reforço do emprego e da empregabilidade e da proteção social e da reforma da segurança social em Cabo Verde. De igual modo, assinamos este acordo de concertação estratégico na certeza de contribuirmos para o reforço do diálogo e negociação tripartite, visando o seguinte: o aumento da taxa de emprego e da empregabilidade e, consequentemente, a redução da taxa de desemprego a uma taxa inferior a 1 dígito. A reforma da segurança social, visando o reforço e melhoria das prestações na assistência médica e medicamentosa aos segurados e à sociedade em geral. Continuação do diálogo e negociação com as diversas classes profissionais, quer do setor da administração pública, quer do setor privado, para a discussão dos novos estatutos, grelhas salariais e lista de transição, nomeadamente dos profissionais da saúde, dos professores, do pessoal da Direção Nacional da Receita de Estado, do pessoal da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional, dos oficiais da Justiça, dos agentes prisionais e guardas e polícias municipais, dos bombeiros de Cabo Verde, o pessoal de saneamento das câmaras municipais do país. Com o presente acordo, a CCSL espera e vai contribuir no sentido da igualização da idade de reforma para 60 anos entre as mulheres do regime do INPS e as do regime da administração pública, ou 35 anos de serviços prestados, quer do setor privado, quer do público, que neste momento vão para a reforma somente quando atingirem o limite de 65 anos de idade. A CCSL rubricou ainda este acordo por contemplar o aumento salarial do salário mínimo de 14 para 15 mil escudos para o setor privado e para o setor público do salário mínimo de 15 para 16 mil escudos, já a partir de janeiro de 2024. Também a CCSL rubricou este acordo porque irá retomar os reajustes salariais anual acordado em 1993 e que será feito em função da taxa de inflação prevista versus aumento da produtividade do trabalho por ser mais justa. Na mesma linha, a CCSL subscreveu a proposta da Câmara do Comércio de Sotavento e de Barlavento e a Câmara do Turismo, que propõe o aumento do salário mínimo de 15 a 16 no setor privado e público para 17 mil escudos a partir de janeiro de 2025. A CCSL subscreveu este acordo ainda por ter visado a implementação do novo Plano Carreira, Funções e Remunerações, que também irá traduzir ganhos salariais importantes para as diversas categorias profissionais do regime geral da administração pública, já em fevereiro, com efeito retroativo. Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, por tudo isto, a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, e os sindicatos filiados deram seu voto favorável
e, ao mesmo tempo, rubricamos o Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026. Praia, 5 de janeiro de 2024. Muito obrigado. Agradecimentos ao Presidente da CCSL. Temos agora o prazer de convidar a Secretária-Geral da UNTCCS, Senhora Joaquina Almeida, para breves palavras também. Muito bom dia a todas e a todos. Gostaria de começar a cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo, senhores embaixadores, senhores presidentes das câmaras de Santiago e senhores presidentes das câmaras de Sotavento e de Barlavento, um momento único, histórico, em que o Governo e os parceiros sociais rubricaram o Acordo de Concertação Estratégico para o ano 2024-2026. Foi um acordo amplamente discutido pelos parceiros e a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, o UNTCCS, tomou parte na fase de finalização deste importante documento. A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, reafirma o seu firme propósito para participar ativamente na comissão tripartida para o acompanhamento da implementação deste importante documento. Um bem-aja ao Acordo de Concertação Estratégico 2024-2026, um bem-aja ao Governo de Cabo Verde, um bem-aja ao UNTCCS. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Senhora Secretária-Geral da UNTCCS. Passamos agora a chamar, temos o prazer de chamar o representante do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo de Cabo Verde, Sr. Alexandre Pires. Muito bom dia a todos aqui presentes, especialmente Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, Sr. Ministro das Finanças, demais membros do Governo aqui presentes e excelentíssimos senhores embaixadores e representantes do Corpo Diplomático aqui presente, excelentíssimos senhores presidentes das autarquias aqui presentes, caros colegas, presidente das câmaras de Comércio de Barlavento e Câmara de Turismo, e senhoras secretárias-geral da UNTCCS, senhor secretário-geral da Confederação dos Sindicatos Livres e nunca mais todos aqui presentes, um bom dia. Portanto, é com um enorme sentido de responsabilidade que a Câmara de Comércio de Sotavento, enquanto Câmara Superior enquanto entidade representativa dos empresários e das empresas, se engajou nas negociações e assinou este compromisso, cientes que com esta assinatura e com este acordo, nós, que acolhe alguma das soluções que nós preconizamos, estaremos a prestar um serviço ao país e à sua economia. Daí que nos congratulamos que, num mundo onde a imprevisibilidade está cada vez mais assente,
a insegurança. E em Cabo Verde tínhamos um acordo que prevê estabilidade e crescimento para os anos vindouros. Nesse sentido, portanto, auguramos que o Governo tenha êxito na sua ação e que nós também estaremos aqui a trabalhar em conjunto para que o país possa crescer, para que haja melhorias, tanto dos rendimentos como nas prestações sociais, e que todos em conjunto possamos alcançar os objetivos que preconizamos, que é o desenvolvimento do nosso Cabo Verde. Muito obrigado e sempre agradecidos. Agradecimentos ao representante do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo de Cabo Verde. Para proferir o discurso de encerramento deste ato, temos a honra de convidar Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia Silva. Muito bom dia, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Sra. Ministra da Saúde, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais, aqui presentes, os parceiros sociais do Conselho de Concertação Social, Senhores Embaixadores, representantes de organizações internacionais. Nós fechamos com sucesso um processo negocial de concertação e de convergência que está retratado neste Acordo de Concertação Estratégica para 2024-2026. Gostaria, em primeiro lugar, de reconhecer o espírito de compromisso, o trabalho que foi realizado em conjunto com os parceiros sociais do Conselho de Concertação Social para podermos ter chegado a este ponto. Os centrais sindicais, as câmaras do comércio e a Câmara do Turismo de Cabo Verde. Nós executamos com sucesso e dentro do contexto difícil, quer da pandemia, quer das guerras, o primeiro acordo que foi celebrado e que a avaliação realizada e contextualizada dá-nos força para este segundo acordo. Este segundo acordo celebrado com os parceiros, baseado no pressuposto da harmonização de interesses, trabalhadores, empresas, famílias e cidadãos, que precisam de proteção social, jovens que almejam oportunidades de emprego, estabilidade económica e social, importantíssimo para o enquadramento de qualquer atividade económica, empresarial, de investimentos e também social. E o propósito comum de atingirmos o desenvolvimento sustentável. Este é um acordo que é mais do que um quadro de compromisso. É um instrumento de governação económica do país para os próximos anos. Conseguimos, através do acordo, convergências importantes. Em primeiro lugar, para a paz laboral e para a realização de reformas estruturais para um crescimento económico robusto, sustentado, para a redução do desemprego, a promoção do trabalho digno, a redução da pobreza absoluta e a erradicação da pobreza extrema. Convergências para a continuação da aceleração de reformas, políticas e instrumentos para aumentar a resiliência do país com forte suporte na transição energética, na estratégia de água, na proteção e conservação da biodiversidade e na diversificação da economia. Chegamos a acordo sobre princípios e políticas e medidas a implementar durante a sua vigência. Políticas de crescimento económico sustentável e resiliência, política laboral, políticas ativas de emprego e empregabilidade, políticas de rendimentos e preços, políticas de proteção e inclusão social. Quanto às políticas de crescimento económico sustentável e resiliência, destaco algumas medidas, alguns objetivos e propósitos. Primeiro, a fixação do crescimento económico para o período 2024-2026
em média não inferior a 4,8% de crescimento médio anual. Para a taxa de inflação, não superior a 3%. E para a dívida pública, não superior a 110% do PIB. A explicitação de medidas de melhoria do ambiente de negócios e redução de custos de contexto, com particular incidência sobre a reforma e a transformação digital da administração pública, melhoria de conectividades, financiamento e fiscalidade. No PIB da economia digital, economia azul e da atividade industrial. Na política laboral, gostaria de destacar os seguintes. A implementação do programa País de Trabalho Digno, que foi devidamente assinado pelos parceiros sociais e a OIT há pouco tempo. A realização da revisão do Código Laboral, que deverá ser efetivada ainda este ano. A revisão da reforma da Segurança Social, que também deverá ser efetivada este ano. O reforço da governança do setor do trabalho. Quanto às políticas ativas de emprego e empregabilidade, temos objetivos também claros de redução da taxa de desemprego para níveis não superiores a 10%. Redução da taxa de desemprego jovem para níveis não superiores a 20,5%. Quer dizer, abaixo de 10%, abaixo de 20,5%. Política de rendimentos e preços, com destaque para os seguintes compromissos. Convergência do salário mínimo nacional do setor público e setor privado, a partir de 2025. Aumento do salário mínimo nacional para 17 mil escudos em 2025 e 2026. Elevar o salário mínimo nacional a níveis entre 19 mil escudos e 20 mil escudos em 2027. Atualização salarial anual para reposição do poder de compra em situações de erosão do poder de compra via inflação. Aumento para 66% da proporção da população empregada coberta pelo regime contributivo de segurança social. Integração de empregadas domésticas, guardas e outros profissionais similares no sistema de subsídio de desemprego. Revisão do imposto de rendimento sobre pessoas singulares e mínimos de existência e reformulação das regras do seu funcionamento. Regularização das pendências, reclassificações, promoções e subsídios na administração pública. Implementação em 2024 do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações e do novo Estatuto de Pessoal Dirigente. Implementação do segundo Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública Central e do primeiro Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Local. Criação e efetivação do Fundo de Pensões da Administração Pública. Criação e efetivação de programas regulares de formação para os funcionários públicos. A nível de políticas de proteção e inclusão social, destaque para a nossa grande ambição de erradicar a pobreza extrema em 2026. Reduzir a pobreza absoluta até 20% em 2026. Portanto, para níveis de taxa de incidência de 20%. Reduzir as desigualdades que ainda existem, nomeadamente relacionadas com o nível de consumo, o nível de rendimento. Proteger e cuidar das crianças, dos adolescentes, idosos e pessoas com deficiência dentro do quadro do Programa Nacional de Cuidados. Promover a igualdade e equidade de género. Promover a autonomia das famílias e a ascensão social e económica pela via do trabalho e do rendimento. Como vem, este acordo é abrangente. Não é só trabalhadores com emprego e empresários e empresas. É também uma preocupação social alargada, a nível daqueles que ainda não têm emprego, a nível daqueles que são em situação de vulnerabilidade. Casos de idosos, casos de pessoas com deficiência, casos de crianças, é uma integração
que depois cruza com uma série de políticas. Temos um compromisso e a responsabilidade partilhada de garantir o sucesso na implementação deste acordo. Um grupo de trabalho com representantes do Governo e dos parceiros sociais será criado para monitorar e avaliar periodicamente a execução do acordo. Nós vamos trabalhar para, isto aliás é o acordo que nós chegamos, até o final desta semana termos os representantes dos parceiros sociais, estou a falar das centrais sindicais, das entidades patronais e do Governo, e nessa altura também temos o propósito de celebrar um outro acordo que é associado a este, que é criar condições de assistência, de uma linha de financiamento para assistência técnica aos parceiros relativamente à necessidade de avaliação, monitoramento deste acordo. São políticas exigentes, são reformas e todos nós temos de estar devidamente preparados. Portanto, é uma linha de financiamento para assistência técnica ao monitoramento e avaliação das diversas políticas e medidas e objetivos que estão aqui previstos. Agradeço mais uma vez a vossa presença, participação, sublinho o grande espírito e sentido de compromisso que acabamos por firmar neste acordo e a convicção de que iremos executá-lo com sucesso. É um acordo para a ação e para a ação partilhada do Estado, representado pelo Governo, dos sindicatos, dos trabalhadores, aliás, representados pelos sindicatos, dos empresários, investidores, representados pelas câmaras do comércio e Câmara de Turismo. Muito obrigado e sucesso para todos. Agradecimentos, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de Cabo Verde. Vamos agora, passo a chamar os proponentes do protocolo a se juntarem ao Sr. Primeiro-Ministro para uma foto família, por favor. Agradecimentos a todos. Desta forma, damos por encerrado o programa desta manhã e desejamos a todos a continuação de um bom dia.